Bom dia, gente. Estava ouvindo o colega aqui que me antecedeu, né, Clodoaldo, toda aquela emoção. A minha emoção foi anterior, bem anterior a esse momento. Ele falando com toda aquela dificuldade, eu fui pior ainda. Eu tive vontade foi de fugir, de nem vir aqui, sabe? Porque é remexer em feridas, significa isso. Para mim, quando eu fui presa em 64, eu tinha 20 anos. 20 anos, eu sempre digo para os meus filhos, 20 anos naquela época não é 20 anos hoje. A pessoa de 20 anos hoje é uma adulta, já super informada, está aí em todos os meios de comunicação. A gente lia muito, as maiores informações que a gente tinha era o Cruzeiro, Cláudia, né, aquelas revistas assim. Quer dizer, que nos vinculavam com a grande sociedade. Né? E 20 anos, eu acho, naquela época, corresponderia bem menos hoje. Então, quando me perguntam o que significou você ser presa? Olha, ser presa, para mim, eu não vivi o momento de Wellington, de outras pessoas que sofreram, que foram muito torturados. Eu não fui torturada, fui presa no dia, um mês depois da Revolução, quer dizer, lá para o dia 30 de abril, mais ou menos, nessa faixa. E, assim, tortura física a gente não sofreu, que essa ninguém é irresistível. Né? Agora, a tortura psicológica, o que ficou de frustração, o que representou de não ser, depois disso tudo, foi terrível. Foi terrível e foi doloroso. Sempre que eu vejo assim, se ceifar o sonho de um jovem, isso me mexe tanto, me desmancha, sabe? Porque não se faz isso com um jovem. E foi o mais terrível para mim, em 64, com esse golpe de 64, foi isso. Eu, quando saí da prisão, de agora. E agora? Eu tive que me reconstruir. Mas não foi me reconstruir materialmente, fisicamente, não. Reconstruir de dentro para fora. O que é que eu vou querer agora da vida? Né? Quer dizer, eu sabia o que eu queria. O que é que eu vou poder fazer? Bom, eu cheguei lá. Eu não comecei minha trajetória vinculada com o social a partir da escola secundária, já foi na universidade. E foi através do movimento católico, da juventude universitária católica. Né? Que um dia desse eu encontrei uma companheira no Rio de Janeiro e a gente conversou muito. E uma coisa que a gente sempre registra, né, ficou para nós, é que nós éramos absolutamente abertos. A gente participava da Frente Única, né, os amigos se lembram, que a gente convivia com pessoas de diferentes nuances políticas, né, mas convivíamos de uma forma muito fraterna. Inclusive, eu me lembro que o maior amigo da gente, do grupo da JUC, era Manuel Joaquim, que eu perdi um pouco o contato com ele não é daqui de Sergipano. Era Antônio. Uhum. Nunca mais eu vi. Certo, certo. Ele era o único que era motorizado, né? Tinha um jipe, e ele servia muito a gente, ao movimento. Quando a gente precisava arrecadar os fundos, ir numa fazenda, pedir comida, fazer um encontro, saco de feijão, saco de açúcar, era no carro do partido, o partidão, que a gente ia. Então, eu acho que esse exemplo também de coexistência pacífica ficou muito forte na gente. Claro que a hierarquia da igreja às vezes se preocupava, vocês vão ser devorados, o pessoal de lá tem muito mais história, muito mais caminhada, vocês vão ser devorados, mas nenhum de nós foi devorado, não. Quer dizer, que eu não diria nem devorado, a gente guardou as convicções.
Uma coisa também que, quando o Clodoaldo estava falando, me ocorreu muito, foi esse gosto pelo estudo. Olha, nós tínhamos seminários, mas eram seminários com a elite intelectual da igreja, sociólogos, os padres da igreja, as autoridades da igreja, autoridades intelectuais da igreja. Nós tínhamos isso 2 vezes por semestre. Mas era seminário de aprofundamento, de estudo. Então, era uma coisa que também em mim ficou, que para a gente não entrar num assim, por oba-oba. Quer dizer, em mim, eu, como um colega que me antecedeu, e eu acho que todo mundo, a gente estudava muito. Tanto que uma coisa que eu aprendi, nós cristãos, da época da JUC, estavam muito preparados, que se houvesse uma revolução de esquerda, a gente seria taxado de direita, a direita católica. E se houvesse uma revolução de direita, nós seríamos comunistas. Entende? Então, essa gente que ficava assim, no meio, mas isso estava bem lúcido na cabeça da gente. Tanto que a família, quando conseguia nos visitar lá no quartel, achava, você está disfarçando para a gente, você não está sofrendo, não. Bom, 20 anos, né? Não dava para sofrer tanto. E também eu sabia o que me esperava. Eu sabia disso. Eu e todo mundo sabia que a gente estava ali porque tinha que estar. Esse é assim, um momento. Agora, eu reconheço, por exemplo, eu estava conversando ali com um grupo, o Chico Varela, nosso companheiro, nós éramos 5 presos em um quarto. Né? Eu acho que eu era assim, a que levei mais na fleuma. Não que eu tivesse mais maturidade, exatamente pelo contrário, porque eu era a mais nova de todas. Entendeu? Tinha senhoras de mais de 40 anos. Eu acho que, em média, era assim, tinha gente de 50 anos. Teve outras pessoas, no momento da prisão, elas eram muito mais traumatizadas do que eu, sabe? De igreja, de JUC, só tinha eu. E tinha outros. Mas elas, eu acho que sabiam mais o que as esperava do que eu, sabe? Assim, do encaminhamento, que depois vem aí sim, que não sei o que, essa coisa toda, eu acho que elas talvez soubessem mais que eu. Mas por que eu cheguei lá? Por que eu fui presa? Eu disse, mas por que eu fui presa? Não tem motivo. Tão pacífica que eu sou. Mas lá na Faculdade de Filosofia, nós éramos faculdade, não tinha ainda universidade. A primeira atividade política assim, que eu tive foi no diretório. Eu não me lembro exatamente o que eu era. Algum cargo lá que eu tive no diretório. Aí, como membro do diretório, eu participei do congresso da UNE de Santo André. Frio horrível. A gente não tinha roupa. Eu lembro que o único colega, roupa de frio, né? O único colega daqui levou uma estola assim, de lã, ele ficava numa extremidade e eu na outra, enrolando as mãos. Era só o que a gente tinha direito, dormindo no chão, lá nos colégios. Mas que foi assim, tudo que eu fiz, de que eu participei, foi extremamente válido. Eu aprendi a negociar, a fazer política. Quer dizer, naquela época, viu? Hoje eu não saberia, não, depois disso, só naquela época. Bom, depois do Congresso, aí teve a eleição também. Bom, depois, não sei, assim, cronologicamente, vocês me perdoam, eu sou hoje uma jovem senhora, né? Não tão jovem, então tenho o direito de esquecer muitas coisas. Participei da diretoria da União Estadual dos Estudantes. Acho que eu era a primeira vice-presidente. Né? Tinha o presidente. Eu me lembro que, na época da eleição, né, quando eu fui, os colegas me indicaram assim, para ser primeira vice-presidente, houve um colega nosso que levantou e disse assim, primeira vice-presidente assume a presidência. Possivelmente assumirá. Uma mulher assumir isso.
Ai, como aquilo me doeu. Mas me doeu tanto, sabe? Uma mulher não pode assumir. Quer dizer, isso, para quem é jovem, não entende o significado disso, não. Mas a nossa geração era assim. Mulher era, sabe? Ai, eu fiquei tão danada com aquilo, sabe? Eu vou mostrar para vocês. Bom, outro fato que eu me lembro de participação, assim, que quando o André me telefonou, né, disse assim, seu nome está em diversos momentos da SNI. Eu disse, mas eu, por quê? Tão quietinha lá no meu canto. Aí teve uma greve, tinha assumido a presidência da União Estadual. E teve greve de professores. Naquela esquina onde era o Cinema Palace. Eu estou lá observando a greve, participando assim, mas participando muito mais como assistente, né? Aí, eu estava representando, mas eu não sabia o que me esperava. Nisso, o professor Silvério mandou outra pessoa me segurar aqui pelos ombros, então, me botaram em cima de um banco, um tamborete. Vai falar agora representante da União Estadual dos Estudantes Sergipanos. Quando eu olhei assim, o distrito público, a multidão, bom, aí eu falei, né? Naquela hora me veio uma mulher, não pode, né? Bom, aí teve essa greve também dos ferroviários, né? Dos sindicatos ferroviários. Mas nós éramos muito integrados, né? Todos os movimentos bastante integrados. E, finalmente, teve uma coisa assim que foi transformadora em minha vida, que foi um curso de Paulo Freire. Ele veio dar um curso aqui para montar as equipes que iam instituir o movimento via Estado, porque nós tínhamos já o MEB, né? Mas patrocinado pelo Estado, assumido pelo Estado, foi o movimento Paulo Freire. Então, eu fiz esse curso e aí foi que, assim, como eu era da área da educação, sou, né, da área da educação, aquilo foi transformador na minha vida. Eu entrei no movimento com essa visão pedagógica, aí eu entrei pesado mesmo. E isso norteou toda a minha vida. Os princípios que eu aprendi ali norteou toda a minha vida. Eu me lembro que, depois da Revolução, já quando Paulo Freire voltou aqui para o Brasil, teve um congresso lá de universidade, e aí eu fui lá e encontrei com ele, né? E dizendo assim, daí, professor, o que é que a gente vai fazer agora? Porque a gente não podia fazer nada, nada, né? Nós vamos fazer o viável histórico. Isso me acompanhou, sabe? O viável histórico. Bom, dentro da minha concepção, eu nunca pensei em pegar em armas, atirar. Essa coisa nunca passou na minha cabeça, não poderia passar, por causa das minhas convicções, só se fosse para revidar, né? Mas o professor Paulo Freire foi uma marca muito profunda. Eu acho que em mim, quem trabalhou com ele. O Dom Távora aqui já fazia esse trabalho de educação de base. Eu me lembro também do Dom Távora, uma figura marcante nesse momento de 64, antes e depois, coitado, ele ficou lá preso, encastelado, né? Chegou até, eu acho que, a morrer de tanta tristeza. Ficou muito triste, Dom Távora, muito, muito abatido. Dom Távora foi para um encontro na Alemanha. Eu não sei se nesse encontro até Dom Helder estava, que ganhou um prêmio lá de... Eu me lembro bem desses fatos, de Dom Helder, Dom Távora. Aí, quando Dom Távora voltou, que fez uma reunião com a gente, ele disse, olha, eu voltei com mais vontade ainda de alfabetizar, trabalhar na alfabetização. Eu entendi o que é ser analfabeto. Ele, na Alemanha, não sabia palavra de alemão. Ele disse, toda a angústia de um analfabeto eu vivi na Alemanha, sabe? Então, aí nós trabalhamos... Eu não fui funcionária do MEB, mas
como estudante, como membro da JUCA, participava muito, frequentemente. Inclusive, participávamos da elaboração dos textos para o trabalho do dia a dia, né, da escola. Mas eles tinham, acho que tinham muita razão de ter raiva, de perseguir tanto o movimento de alfabetização, porque era transformador. Quem passasse pela aprendizagem, pelo momento de alfabetização do Bebel, Paulo Freire, que tinha muita vinculação, não saía igual, da mesma forma. Aprendia, pelo menos, a reivindicar seus direitos, a refletir sobre o que era a vida deles. Bom, depois da alfabetização, o que é que a gente se lembra mais? Aí foi quando eu fiquei, basicamente, só trabalhando no momento de alfabetização. Pronto, aí, nisso, eu já estava como funcionária. Quer dizer, não era funcionária institucional, mas era um projeto do Ministério da Educação e nós éramos vinculadas ao Ministério. Quem trabalhava nesse momento, a gente estava em plena fase de planejamento para instituir aqui o governador Seixas Dória, ele aprovava a instituição disso, e nós estávamos em plena fase, e aí veio a famosa 64. Pronto, aí acabou tudo. Acabou tudo. Agora, deixa eu ver. Se vocês tiverem alguma pergunta até para me ajudar a me lembrar das coisas, pode fazer, viu? Não tem problema de me interromper, não. Tenta, por gentileza, situar em que momento, em que condição se dá essa prisão. E se depois houve inquérito, processo. Como é que é essa história? A prisão se dá eu saindo daqui, desta casa. Eu dava aula aqui, não é? Aqui era o Ateneu, acho que já ouviram falar, o Ateneuzinho, né? Eu dava aula quando eu descia a escada aqui, o famoso, que morava em Aracaju, que era sergipano naquela época, sabe? O famoso Tenente Rabelo. Gente, olha, vocês não queiram saber como isso me dava raiva de ser inquirida por aquele homem. Ele já morreu, que me perdoe, mas sabe que a incompetência, a irração... Eu acho que o cérebro dele não funcionava muito bem, não. Eu me senti ofendida de responder o inquérito àquele homem. Era tanta da besteira que aquele homem perguntava. Também a Maria José, que era uma companheira ela era artista, mas artista mesmo, movimento teatral e tudo. Ela debochou tanto dele, ele não percebia que ela estava debicando dele. Porque ela teatralizava, né? Uma vez, uma das perguntas, eu me lembro bem, o que é que fazia esse movimento? Como é que trabalhava esse Paulo Freire? Ela botava a mão assim no quarto, com toda a dramaticidade, sabe? O senhor não sabe? Não sabe? Tem certeza que não sabe? Olhe, é um movimento que usa os canais pictóricos. Ele disse, onde fica isso? Mas era... Agora, e ela chorava. Ela chorava quando ela chegava contando a gente, sabe? Uma parte a gente ouvia, porque ele ia... Às vezes, assim, 1h da manhã, abria a porta do quarto, nós todas lá dormindo, né? Ou fazendo estar dormindo, ele chamava alguém para fazer pergunta. Maria José, uma vez, ele levou a madrugada. Quando Maria José voltou, chorou tanto. Disse, Maria, o que foi, minha filha? Nada, drama. Mas ela era assim, porque ela era artista. Ainda hoje, se ela vai contar qualquer historinha, né? Ela dramatiza muito. A mim, teve uma vez que eles perguntaram também uma coisa, eu não estou muito lembrada, mas que eu dei uma porrada semelhante, assim, mas não entendiam, não. Era ofensa, eu achava uma ofensa, uma incapacidade daquela, sabe? Uns caras daquele fazer entrevista. Agora, nesse momento, todo mundo debicava deles. Foi um momento
mais suave em Aracaju. Não tinha ainda aquela violência toda que veio depois. Primeiro, a cidade era pequena, todo mundo se conhecia. Nosso carcereiro, tadinho, ele tinha tanta pena da gente, sabe? Era mais ou menos da nossa idade, assim. Aí eu conhecia a namorada dele. Eu sentia que ele ficava tão abatido de estar lá tomando conta da gente, né? Era que depois ele casou. Acho que não tem problema de eu dizer o nome dele, não, com a filha de Garcia Moreno, um médico, Álvaro, era. Ele a menina, a Cândida, era muito minha amiga, colega de faculdade. E ele ficava todo abatido, entrava lá, de cabeça baixa, assim, mas tratava a gente com muita dignidade. Agora, os que faziam interrogatório não eram os idiotas. Depois, teve um segundo momento que aí veio um coronel, não sei quem era, da Bahia, para fazer interrogatório. Gente, aí a coisa melhorou um pouco, sabe? Tinha um pouco mais de respeito intelectual. Porque, gente, você está presa lá, sem liberdade, e ainda ser desrespeitada na sua inteligência. Bom, agora, nós éramos assim, passamos 50 dias presas. Porque depois teve um negócio lá, um decreto, sei lá o que foi, e que quem tivesse 50 dias, que não tivesse comprovadamente alguma coisa, liberava, mas foram 50 dias. Agora, eu acho assim, as famílias da gente sofreram muito mais, a minha, no meu caso pessoal, minha família sofreu muito mais do que eu, porque não sabiam o que estava acontecendo, né? Não sabiam o que estavam fazendo com a gente. Eu desenhei tanto, escrevi, fiz tanta coisa lá. E tinha as colegas, né? Agora, eu sei que tem gente que saiu daqui, daquela prisão, e foi embora, porque não aguentava mais, não aguentou viver em Aracaju. Até eu me lembro de Dom Távora, minha filha, nenhum rapaz vai mais querer casar com você, não. Você se lembre, você é ex-presidiária. Eu digo, mas eu vou ficar, eu sou teimosa, eu vou ficar aqui. Porque eu acho que quase todas elas foram embora daqui. Eu fiquei, né? E depois até casei com um militar. Mas ele saiu, graças a Deus. Sabe? Deixa eu ver. Vocês querem ajudar a me lembrar, Chico? Tem alguma pergunta da nossa conterrâneos? Quem estava a carreira. Porque você era mais novinho, né? Desculpa. Não, eu ia falar, se vocês quiserem, interrompam a qualquer momento, mas eu ia falar do depois. Gente, foi tão cruel o depois, sabe? Para mim, a minha experiência foi cruel. Você é cheia de história. Eu, com aquela alfabetização, eu ia alfabetizar até os índios da Amazônia, né? E daí? E agora? Né? O que você vai fazer? Eu ainda era estudante, depois de 64, me formei em 65. Aí, poxa vida, e agora? Bom, precisava do emprego, né? Tinha que ganhar dinheiro, não tinha. Aí eu fui ser professora do colégio de aplicação da universidade. Quer dizer, não era universidade, não. Era colégio de aplicação da faculdade. Esse colégio é que mantinha a universidade, porque ele era colégio, os filhos do rico que pagavam lá, os filhos do rico todo. Aí eu fiz um estágio lá e fui selecionada. Mas me dava tanta frustração estudar tanto e ser professora de filho de rico, valores completamente diferentes dos meus. Aquilo foi muito doloroso, viu? Muito doloroso. E não tinha muita possibilidade de fazer nada, né? Essa parte é a que eu acho assim mais dolorosa, entendeu? Às vezes, por exemplo, os meus filhos vieram saber disso que eu vivia tem pouco tempo. Já tenho um filho de 42 anos, 43 anos. Ele não sabia da dor que era para mim não poder ter trilhado a minha carreira por onde eu tinha escolhido, sabe? Isso foi terrível.
Agora, depois, com a abertura, aí eu ainda consegui fazer algumas coisas na universidade. Assim, a gente tinha uns projetos que ia para o interior, o Departamento de Educação. Nós fazíamos em saúde, naquele povoado de Neópolis, a gente conseguiu fazer alguma coisa. A gente conseguiu fazer alguma coisa em São Cristóvão, trabalhando com camada popular mesmo. Agora, era tudo muito pouco, porque apoio financeiro da instituição não tinha como continuar sem ter, né? Educação. E, olha, teve momentos na universidade que a gente estava tão comprometida, tão envolvida com a comunidade, que a gente pagou a gasolina do ônibus que nos levava lá, porque não tinha dinheiro para o ônibus. Mas não foi no tempo de Josué, não, viu? Foi antes. Eu sou anterior a Josué, ele é menino. Posso perguntar? Pô, claro. Me ajudem, porque, sabe, o Certo. bloqueio é muito grande, viu? Tudo bom. Prazer conversar com a senhora. Eu não vou lhe dizer que eu tenho prazer, porque eu sofri muito até chegar aqui, sabe? legal. Mas vamos, já passou um pouco. Legal. A senhora estudou no Ateneu também? Eu dava aula, naquele momento eu dava aula. Não, mas na Ah, formação. sim. Um ano só. Estudei no Ateneu 1 ano. O Ateneu era naquele outro prédio lá, novo. Eu estudei 1 ano lá, depois eu voltei para o Colégio de Lourdes. Eu não me adaptei muito, não, no Ateneu. Certo. Então, a senhora foi presa nesse prédio aqui. Nesse prédio aqui. E foi pelo o Tenente Rabelo. Foi. Ele Aqui, interrogado lá por ele. foi. Aí já fui lá direto para a chave. Certo. Foi lá. Passamos muitos dias sem ser interrogados, sabe? Ficamos lá logo direto na chave. Agora, Zelitas, todo mundo conhece aqui, primeiro fomos nós duas, as duas primeiras. Tinha uma gradezinha, um basculante no quarto que a gente estava aqui, o primeiro lugar que a gente ficou, depois não tinha mais basculante, não. A gente via o bairro, o 18 do Forte. Aí Zélita fazia assim, até quando a gente vai ver o sol, hein? Porque eu acho que vão tirar a gente daqui, desse basculante. Aí que eu consegui mandar um bilhete para casa, né? Dizendo, mandei pedir umas coisas lá, escova de dentes, essas coisas. Aí eu disse, mãe, manda um biquíni, porque eu acho que eu vou para Fernando Noronha. Sabe? O pessoal só faltava me matar, sabe? Então, porque lá em Fernando Noronha ia ser melhor, eu podia tomar um banho de mar. Mas mudaram a gente de apartamento, sabe? Porque aí botaram as mulheres todas juntas. Então, a senhora foi diretamente para lá? Para lá. Transportado no jipe também? Foi. Porque o jipe era muito utilizado nessa época. Era. Pronto, ele disse, é bom a senhora passar em casa, pega uma escova de dente. Eu digo, eu vou pegar mais coisa, porque só escova, né, não dá. Aí peguei umas coisinhas assim, pouco, era levar na mão mesmo. Mas ele avisou logo que era a chave. Certo. A senhora Rosal, e continuando a pergunta da professora Andréa, a senhora respondeu ao inquérito na Bahia também? Não, veio um coronel de lá para aqui. Certo. Porque aí, esse coronel, eu acho que ele era um pouco diferente dos outros, sabe? Disse que, como eu era menor de 21 anos, tinha que ter algum tutor, né? Curador, né? Então, eu acho, não sei se ele veio especificamente para isso, mas ele foi quem passou a me interrogar, e aí foi completamente diferente, era um nível. Naquela época, a maioridade era 21 anos. Era 21. Certo. Eu não sei se eles inventaram isso. Não, eu digo, para proteger um pouco, sei lá, para serem menos ruins. Certo. Sobre esse problema de idade, muito tempo depois, numa hora que não tinha nada, fomos presos, eu e Gama. A gente entrou em pânico, não tinha nada. De repente, chega lá, eu e Gama subimos. É porque, como a gente era menor, nós repetimos todos os interrogatórios com um
Foi isso. Eu me lembro bem desse coronel. Aí era justamente porque, ao começar o interrogatório, explicar. Vocês eram menores à época, diga lá, vamos repetir agora com o curador. E nomearam lá um capitão, uns curadores. É. Certo. Outra coisa que me chamou a atenção, desculpa se eu faço a pergunta Fique à vontade. Nós aqui não estamos na pouco cadeia. direta, tá certo? Certo. É porque a senhora falou tanta coisa interessante, eu queria que a senhora ficasse à Deixa eu só vontade. interromper. Vocês também fiquem à vontade. Tá certo. Pergunte o que quiser. Já passou meu momento difícil. Foi antes de chegar aqui, foi mais difícil. Agora, estou numa boa. Então, a senhora tem uma memória muito interessante. Hoje não, meu. Olha, eu acho que tem, viu? Os cabelos brancos. A senhora falou que o colégio de aplicação, nessa época, era pago. Quer dizer, eu fui estudante do colégio de aplicação em 70, eu acho, e já era gratuito. Mas a senhora falou uma coisa interessante, mas que era frequentado, eu entrei de gaiato lá. A Filho elite. da elite. A elite. Então, era pago. Era. Então, E sustentava a faculdade. Era. Interessante. Era a elite mesmo. Eu me lembro, esses meninos ricos, todos da Aracaju foram meus alunos lá no colégio de aplicação. Interessante. A senhora lembra desses primeiros professores do colégio de aplicação? Da minha época? Sim. Lembro. Olha, Carmelita Fontes, Rosália Bispo, Nicodemos. Não, Nicodemos foi depois de mim. Dona Lindalva, de Ciências. Peraí, deixa eu me lembrar mais. Essas Tudo bom. A senhora lembra depois, com calma. Eu vou fazendo outras perguntinhas, tá? Pode fazer. Então, a senhora ficou com Dona Maria José na mesma cela. E tinha mais mulheres além dessas? Eram 5. 5 mulheres. As gêmeas, Ari e Arli, que eram do Correio, né? Tinha Zelita, uma que eu esqueci o nome, que estava pelejando ali para o pessoal me lembrar. Não, a Laíde eu me lembrei. Aquela senhora que era a mais velha de todas. Do INSS. E Maria José. Ela, coitada, era mais abatida. Era mais velha também. Mas ela ficou num abatimento profundo, aquela senhora. Mas ela era mais velha. Ela devia ter perto de uns 50, né? Que hoje, para a gente, é jovem. Certo. Vamos pegar a parte da JUC agora. Certo. A senhora falou que foi vice-presidente, sofreu a discriminação dos companheiros, digamos assim. A própria Do JUC. movimento. Não foi da JUC, do movimento estudantil. Do movimento estudantil. Do movimento estudantil. Quando estava naquele conchavo de indicar chapa, não sei o quê, então, a restrição que alguns colegas faziam, porque eu era mulher, até talvez para mudar de cargo, né? Porque vice-presidente, eu era vice-presidente. Eram 4 vice-presidências, né? Então, eu, na primeira, era quem substituiria o presidente. Certo. A senhora pode dar mais detalhes sobre essa participação do professor Silvério quando a senhora subiu no banquinho para falar? Achei muito bacana isso. Menino, olhe, ele no movimento... Bom, o professor Silvério sempre foi assim, eu acho que um ídolo para todos nós, intelectual, sabe? O camarada era estudioso, sério, compenetrado, convicto, muito... Ele era, eu acho, presidente do Sindicato dos Professores. Exatamente, o primeiro. E o que eu achava naquela época, sabe? Na minha época, era assim, o convívio da gente com os professores era a própria academia, sabe? Da gente sentar no banco dali da faculdade com o professor, mas era para falar. Era a aula continuava ali no banco, sabe? Então, o professor Silvério
eu tive influência na formação dele, só não, de muitos outros. Porque, além do conteúdo, da disciplina, tinha esse momento academia, sabe? Da gente passear no jardim. O Papa, eles eram amigos da gente. Também o número de estudantes era bem menos, né? A gente passeava ali com eles no jardim e tudo, e era uma conversa muito profícua. Olha, eu me lembro da confiança que eles tinham na gente, sabe? Okay. Por exemplo, o professor Silvério, quando ele me botou ali, mas, professor, não tenho nada, eu nunca fui presidente. Algum dia você vai ter que ser, fala. Mas esse dia do banco, eu não sabia que eu ia subir naquele banco. Me pegaram pelas asas. Quando eu descobri que olhei, aí eu digo, Piaget tem razão, sabe? A inteligência desafiada funciona. Foi, aí saíram, as palavras foram saindo, né? Foi o desafio mesmo que me fez falar. Certo. A senhora falou sobre os intelectuais católicos que davam seminários. A senhora lembra os nomes deles? Olha, Padre Henrique Lima Vaz, esse era o mais... Eu não sei também esse que foi. Um beneditino morreu, tem 2 anos, quase com 100 anos. Ai, meu Deus, como é o nome dele? Padre... É muita autoridade. Se pegar qualquer documento beneditino, ele, inclusive de publicação, ele tem muita. Esqueci. Não tem problema, não tem problema. Esquecimento senil. Tudo bom, tudo bom. E a senhora, então, formou-se em pedagogia? E letras. Agora, eu fiz depois o meu encaminhamento, assim, trabalhei mais na parte de pedagogia. Que letras? Vernácula? Francês. Porque o currículo era diferente. Era letras vernáculas com ênfase em francês. Certo. Mas eu só peguei 1 ano de neolatinas. Depois já mudou o currículo. Outra coisinha. No grupo da JUC, quais eram as alas? Tinham alas de tendências, divisões internas? Como é que era que funcionava lá dentro? Uma ala de um bispo, outra de um padre, outra não sei o quê, ou uma ala de direita, outra ala de esquerda? Olha, no meu momento, não tinha isso, não. Agora, tinha uma preocupação, por exemplo, da hierarquia da igreja, a gente muito metida na política. Vai acabar esquecendo da essência da JUC, né? E essa preocupação tinha. Agora, por exemplo, quem gostava de fazer política, mesmo das mulheres, eu era a que mais gostava, sabe? Aí a gente fazia mesmo. Tinha também ela foi embora daqui, mas logo que se formou, Joana Angélica, essa também gostava muito da política. Não sei se Chico lembra dela. Janona, que chamava Janona, né? Mas Maria José, eu não sei se ela chegou a ser de JUC, mas era do movimento de igreja também. Essa, que é do MEB, que ela foi do MEB. Diga, pode falar. Desculpa, eu estou... Mas ela... Política... não, da JUC, sim. Agora, eles não cerceavam, está entendendo? Mas... A igreja, ou a hierarquia... A hierarquia não cerceava. Tinha aqueles mais preocupados. Por exemplo, Dom Távora não se preocupava muito, não. Dom Luciano se preocupava muito. Muito, sabe? Que da gente tão envolvido com política, sabe? Agora, mas assim, o grau de envolvimento, porque a tese mesmo era que o cristão tinha que atuar nas estruturas, né? A tese é essa. Agora, talvez não tanto. Então, e depois a senhora não quis seguir o caminho da Ação Popular? Olha, parou aí. Depois de 64, bom, aí tinha que ser como é que chama? Escondido, como é a palavra? Clandestino. Clandestino.
Aí eu não quis mais não ser clandestino, não. Mas a P não tinha nada a ver com o Juca. É porque assim, o jucista, o cristão, que gostava de política, acabava se engajando na ação popular. Era o partidão da Juc. Né? Em vez de ir para o partidão, ia para a ação popular, porque tinha essa visão mais teísta. Né? Certo. Nessa disputa que a senhora ganhou, a sua chapa ganhou, quem era a outra chapa Eu não me lembro. para a União Estadual? Não lembra, não? Mas a gente ganhava todas. Ganhava Porque todas? era assim, era muita gente, a maioria. Eu acho que quem não concordava muito com a gente nem participava, não tinha o respeito. Não teria da comunidade. sido a outra chapa do Partidão, do Partido Comunista? Não, nós trabalhávamos em frente única. Então, em frente única, certo. Eu nunca participei como oposição. Era frente única. Tudo bem. Nesse encontro do Justiça, que a senhora participou em Santo André, a senhora ficou em colégios Colégio de freira, católicos. De freiras? Não, mas eu fiquei onde todo mundo ficou. Não era colégio religioso, nada. Olha, mas eu não digo com certeza, mas não tinha essa separação, não. Tudo Não tinha, bem, não. tudo bem. Eu não lhe digo se foi no colégio religioso, mas não havia discriminação assim, não. Tá legal, tá legal. A senhora falou sobre Dom Távora, tá certo. Existem muitas histórias sobre a morte dele. Tem alguém que diz que faz a relação causal entre a prisão domiciliar, com aspas, dele, a depressão, e para chegar à conclusão de que ele teria indiretamente tido o ataque, o infarto dele por conta disso. A senhora acha o quê? Eu acho, rapaz, é muito sério a gente dizer que foi a causa, mas enquanto leigo, que não é da área de medicina, né? O que a gente sabe, tristeza mata. Tristeza mata, depressão mata. Né? Quer dizer, não é, tem aquela depressão química, que essa independe do sujeito, né? Mas a depressão circunstancial pode levar. Ele já era cardíaco. Exatamente. Não era, já era. Que tinha uma irmã cardiologista, quando ele ia, ela ia. Quando ele mudava de cidade, ela era funcionária federal, aí conseguia concessão, porque ele era cardíaco, já era. Então ele ficava na cúria e não podia se retirar dela. Não podia receber muita gente. Né? Certo. Eu ouvi um depoimento de um político da época, que depois virou juiz estadual, chamado Francisco Novaes. Ele me disse que havia ordem do 28 para prendê-lo. Tá certo? Sim. A ordem de prisão mesmo. E que alguém o procurou, esse Francisco Novaes, para intervir no sentido de evitar essa prisão. Tá certo? E ele tinha contatos com os militares, disse que, era bem relacionado, era homem do regime, e disse que foi ele que impediu essa prisão. A senhora ouviu alguma coisa desse tipo? Agora que você está falando, eu me lembro dessa conversa que houve. Agora, não sei dizer até que ponto. Eu me lembro dessa conversa mesmo. Porque, segundo ele, havia uma ordem de prisão. Agora, que ele ficou imobilizado, isso ele ficou. Certo. Agora, um homem de tanto valor, né? Preso. Isso por isso que ela se desmoralizou mesmo, a Revolução. Porque é pessoa diferente de mim. Exato. E a senhora fala um bocadinho, por favor, Sim. dessa relação dele com o Dom Luciano. Publicamente havia atritos.
a discordâncias? Não, ou a coisa era diplomática? de ideias. Não, eu acho, não era. Era de ideias mesmo, nessa parte. Que eu achava Dom Távora mais arrojado, sabe? Dom Luciano era mais tímido. Inclusive, Dom Luciano tem uma coisa, não sei se muita gente sabe, que ele, quando estudava, fazia o doutorado na França, ele teve a oportunidade de visitar a Rússia. E a igreja, a Rússia e os países do leste ali, era muito perseguida. Eu acho que ele ficou muito marcado por isso, sabe? Muito. Agora, assim, eu sei que eles tinham, havia discordância entre eles quanto à linha de atividade. Agora, briga mesmo, assim, eu nunca presenciei, nunca. Certo. E havia ordem contra ordem e contra-ordem Não. de um ou outro. Olha, o que eu posso lhe dizer é da Juque. Certo, Porque, ela né? mesma. Não, não é Juque, não. Não. Certo. Então a senhora não acompanhou nenhum tendências dentro da ajuda, a senhora não lembra? No seu tempo a senhora falou que Não, mais dentro- tarde. Não, havia isso. Quem tinha vocação para a política e quem não gostava da política, quem não queria participar. Entendeu? Mas, não sei se isso era tendência ou se era. Não chegou a ser conflito, não haver conflito. A senhora então não teve problemas também depois de ter passado, portanto, ter sido presa, então ex-presidiária. A senhora casou, tudo bem, está certo. Mas em relação a empregos, a senhora mudou alguma coisa, teve algum problema? Eu não era empregada ainda, né? Eu era jovem. estudante, né? Bom, eu dava aula aqui no Ateneu, porque naquela época a gente podia escolher 8 horas, 10 horas, não era, hoje a carga é diferente. Porque eu fiquei. Não, assim, eu fui. A faculdade. O GA era particular, sabe? Exatamente. Certo. Na universidade, não tive assim, não. Agora, eu sei que muita gente teve dificuldade. Uma coisa que, não sei se eu falei aqui ou foi lá fora, que eu não tinha direito a ter carteira de motorista. Eu vim ter carteira de motorista quando da abertura, porque eu não tinha direito a folha corrida. Quer ver? Um lance. Eu recebi uma bolsa. Eu tinha feito uma seleção para uma bolsa de estudo na França. Aí não vinha. Pronto. Quando foi depois de mais de um ano, veio a bolsa e eu não tive direito ao passaporte. Não, eu fui tirar o passaporte e aí não consegui tirar o passaporte porque não tinha folha corrida. Como eu era do colégio de aplicação e o diretor do colégio, da faculdade, do complexo, né? Faculdade e colégio, era Dom Luciano Duarte. Dom Luciano disse, perder essa bolsa de jeito nenhum. Aí ele foi comigo na chefatura de polícia, chefatura, né? E disse, eu assino por esta moça. Ela não é nenhuma revolucionária no sentido armado, sabe? Não vai causar nenhum transtorno. Ele assinou, se responsabilizou pelo meu passaporte. Ele tinha prestígio, né? Era respeitado, né, pela dita, e ele assinou para eu ir. Eu fui assim. Então, Há um pedido da plateia, uma pergunta de um senhor, se a senhora conheceu, conviveu e pode falar do professor João Costa. muito. Meu vizinho, meu amigo, meu colega de turma. Olha, ele não. Assim, João Costa era um artista, um grande artista. Né? Mas, assim, engajado politicamente, não sei lhe dizer isso, não. Eu sei lhe dizer, como colega, queridíssimo, sabe? Tenho muitos lances muito engraçados sobre ele. Ele foi de Juca, mas João não se comprometia muito com o movimento estudantil. O compromisso dele era com a arte, com o teatro. Sabe aquele artista brilhante, uma inteligência privilegiada. Sabe? Eu me lembro que um dia era uma prova
a gente estava fazendo uma prova de teologia, porque a faculdade era católica, a gente estudava 3 anos, né? Aí caiu lá um quesito, ele deu um lancezinho aí comigo, sabe? João, se respeite, João. Aí, quando ele devolveu, o Dom Luciano foi comentar a prova, sabe? João, eu não sou professor de português, porque era sobre a metáfora na Bíblia. Então, ele escreveu N laudas sobre a metáfora como figura linguística, sabe? Dom Luciano, eu não sou professor de português, sabe? Mas ele era assim, era um artista brilhante, um amigo muito querido, mas eu não era comprometido com o movimento, não, porque ele não, só o compromisso dele era com a arte, sabe? Eu tenho uma questão. Eu não podia perder essa oportunidade nesse momento em que se discute o nome que está sendo dado à escola sem partido, mas há um ataque público e constante nas redes sociais, inclusive a figura do Paulo Freire. Uhum. A senhora identifica que a sua prisão está relacionada à utilização e aplicação do método Paulo Freire como método de ensino, né? Sim, sim. Autonomia. Então, eu queria um pouco que a senhora falasse um pouco sobre o projeto, o método Paulo Freire de alfabetização. Essa sessão está sendo televisionada, a gente sabe que algumas escolas públicas estão assistindo. Então, eu vou aproveitar para que a senhora fale do método Paulo Freire, por que ele foi considerado, pela repressão, pelos agentes do golpe, como um método a ser perseguido. Por quê, né? Por vincular a escola, a educação, ao que existe no entorno. Eu vou só um pequeno exemplo, que eu acho que isso tem muitos livros, mas eu participei dessa pesquisa. A gente tinha que escolher, para alfabetizar, tinha que escolher a palavra-chave, né? Palavra esta que tinha que ser escolhida a partir da emoção que despertasse no grupo, né? Podia ser uma palavra em Maruim, outra em Nossa das Dores, outra palavra em Aracaju, né? Então, foi uma comunidade em Natal, um lugar onde tinha muito barro, muita coisa. Então, a palavra escolhida para ser trabalhada, para alfabetizar, era a palavra tijolo. Entendeu? Então, vinha o quê? Vinha decompondo a palavra e reconstruindo. Tijolo, tá? Teti, totu, né? Já, Jegi, Joju. Bom, aí vinha... A gente ia chegar onde com esse estudo da palavra tijolo? Em casa. Você tem casa. Por que você não tem direito a casa? A ter casa. Entendeu? Uns têm casa, outros não têm. Era a partir daí. Aí chega uma vez um matuto. Foi com o trabalho, né, com essas palavras. Tijolo. Quer dizer, são 3 consoantes, né? T, tá, teti, totu, J, Jorge, Joju, e lá, lé, li, lolu. O matuto olhou assim para o quadro dele e disse, virou para o colega e disse, não sei quem, tu já lê? Repare, gente, isso é muito profundo. Tu já lê? No primeiro dia de aula, né? E, então, era essa consciência do meio em que ele vivia e do valor que ele tinha. Agora, o risco é partidarizar isso aí. E aí também eu sou contra, sabe? Dar consciência, arrancar dele, né? Não é dar, arrancar dele a condição que ele vive, tudo que ele não tem e que ele poderia ter. Isso aí eu continuo achando assim. Agora, partidarizar, vincular um partido político, aí eu sou contra. Aí vai... Não concordo, não. Sabe? Mas o método também não diz isso, né? Não. Mas eu acho que talvez, né, poderiam ter... por aí pode ter acontecido. Agora, na universidade, nos projetos que a gente trabalhou, usava muitos princípios do Paulo Freire nas comunidades, sabe? Então, usávamos muito nesse sentido, de mostrar que ele tinha direitos, que tinha
que estava faltando, as coisas estavam faltando para eles. Certo? Olha, uma vez, em São Cristóvão, aqui, vizinho ao campus, né? A gente era ano de eleição. Eu já tenho 20 anos de aposentada. Sabe? Fui daquela turma que começou cedo para ganhar. Aí, a gente falando, mas muito indiretamente, falando sobre o voto, sobre tudo, o direito que ele tinha de escolher os candidatos dele. Nisso, entra a esposa do prefeito e pediu que a gente liberasse o pessoal que ia fazer uma reunião na outra sala. Sabe? Aí a moça disse assim, as meninas voltaram desoladas, as estagiárias, porque a gente levava estagiária que iam reger a classe. Porque a mulher do prefeito disse que ia marcar o voto das professoras e que quem não votasse no candidato dela ia ser demitido. Aí as estagiárias chegam para a gente, e aí, o que é que a gente faz? A gente tinha que ter autorização da prefeitura para trabalhar lá, nos colégios da prefeitura. Nós marcamos uma reunião para o campus, sabe? Eu me lembro da sala do departamento de educação, ali em cima. E aí nós dissemos tudo, com os professores de São Cristóvão, tudo o que significava votar, o direito, a liberdade, a escolha que ele tinha. Mostramos tudo que era possível mostrar. Expulsaram o projeto de lá. Não me expulsaram. No outro ano, não quiseram mais o projeto. Por exemplo, tinha uma comunidade que a gente trabalhou lá, alfabetização. Não tinha água na comunidade. Aí a gente trabalhou. Eu sei que o próprio grupo foi pedir pelo menos um chafariz à prefeitura. Então, nesse sentido, eu sou absolutamente, continuo acreditando que não se pode desvincular a educação do social. Eu queria só que a senhora falasse um pouco das mulheres que a gente ouviu. A gente tem uma narrativa de que, no âmbito dos partidos, por exemplo, do Partido Comunista, ou mesmo quem estava na militância, de que havia um tratamento igualitário entre homens e mulheres. O que, para a gente, é um dado que chama atenção. E o seu depoimento é o primeiro que fala um pouco dessa questão de gênero, dos papéis entre homens e mulheres. Eu queria que um pouco a senhora falasse disso, né? A senhora faz uma narrativa sobre a vice-presidência, que isso não estava ao alcance ou não era o mais adequado para as mulheres. Então, como é que era isso nessa época? Olha, eu não sei lhe dizer até que ponto essa colocação que fizeram para mim é representativo num plano estatístico. O fato houve. Agora, fora desse momento, porque ali também, essas pessoas que disseram isso não pertenciam a nenhum grupo, nem JUC, nem Partidão, nem AP, nem nada. Agora, fora disso, eu não me senti discriminada, não. Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu já pichei rua 2h, no AP, enquanto estava na divulgação da ação popular. Agora, meus colegas todos tinham inveja, era da minha mãe. Porque as outras meninas, nenhuma conseguia isso. Eu era a única menina no grupo de homens. Porque meu pai morreu cedo, né? Não tinha pai, e minha mãe era completamente aberta, sabe? Então, quer dizer, nesse sentido, não. Agora, na chapa, além dos partidos, dos grupos políticos, tinha também gente que não tinha vinculação a nenhum grupo, certo? Agora, tinha um outro dado, não sei se o Chico sabe disso, é que tinha uns meninos, às vezes, é só para a gente relaxar um pouquinho. Né? Tinha um menino da JUC que andava paquerando outras meninas de JUC. Então, a conclusão que se chegou era muito mais interessante namorar os meninos do partido.
Eles eram mais, sei lá, que eles eram mais simpáticos. Ai, ai. Dona Rosal, só mais detalhes, tá certo? Pode ser? A senhora acabou de dizer que pichava. Quais eram as suas tarefas, assim, atividades desse tipo que a senhora fez? Oh, desculpa. Vamos fazer o seguinte: eu coloco em bloco e devolvo para a senhora, tá certo? Então, certo, certo. A outra coisa, a senhora recebeu visitas lá. De quem? Familiar. Depois a senhora fala. Lembra do nome do curador? Depois a senhora fala, não tem problema também. A outra coisa, quando o Estado encampa o projeto, foi firmada uma parceria, uma aliança entre o governador e Dom Távora. Então, Seixas Dória e Dom Távora, foi algo assim, no papel ou foi informal? Depois a senhora fica à vontade. A outra coisa, me chama... Hein? Senilidade precoce. Olha, a primeira, se houve compromisso, a minha tarefa, tudo, o que aparecesse, fazia. Pichava, tudo. Mas eu acho que a mais excêntrica foi pichar. As outras eram normais, de um grupo político. 1h da manhã, 2h da manhã, a gente saiu. Eu me lembro assim, eu peguei uma rua Santa Luzia, ali o Jardim da Infância, Maná, tudo a pé, e traduzia ação popular, sabe? Eu e os outros, não está? Né? Com meus colegas Hollenberg, lembra? Nós escrevíamos. Um levava o balde e outro escrevia. Explica que Hollenberg é irmão do Bosco Hollenberg. Hollenberg era meu amigão. Era de AP também. Agora, veja, me lembrei agora, você perguntou se havia compromisso formal. Né? Dom Távora, eu não sei lhe dizer institucionalmente qual era o vínculo entre o MEB. Eu sei que tinha dinheiro público, né? E o Estado. Agora, havia um ministro da Educação, Paulo de Tarso. Lembro bem. O MEB não tinha, porém, o Estado tinha um movimento chamado MCP, Movimento Popular de Cultura, que era vinculado à Secretaria de Educação, cujo secretário era Luiz Rabelo Leite. E a Celita era uma assessora dele para cuidar do assunto cultura popular. Por isso que você tem essa vinculação. Que mistura o MCP, MEB, cultura popular. Agora, com esse secretário, Paulo de Tarso, aí foi assinado o mesmo convênio do movimento Paulo Freire, né? Movimento da Educação Paulo Freire. Aí foi assinado mesmo. Isso eu me lembro, porque aí foi quando nós fomos engajadas, assim, institucionalmente, ao projeto. Era um projeto. A família foi tanto dinheiro que eu nunca recebi dinheiro nenhum aí. Quando eu vi aquilo, mas não era tanto, não. Para mim, estudante quebrada, quando eu recebi aquele primeiro salário, foi bom demais. Então, a senhora falou sobre o curador. Não me lembro de jeito nenhum. A imagem física dele eu tenho todinha. Se eu fosse um artista, eu reproduzia, mas o nome eu não sei. Tudo bom. E eu achei interessante a senhora mencionar o bom militar, aquele o cara simpático. Sim. A senhora que tem sempre essas figuras no meio daquelas outras, né? A senhora lembra o nome dele só para... O Álvaro de quê? É a identidade dele. Ele era casado com a filha do Dr. Garcia Moreno, um dos maiores intelectuais da época, médico e professor da Faculdade de Direito, Medicina. Legal. Legal, era. Exatamente. Entendeu? Como? Ele não era daqui, não. Não, ele não era. Ele era paraibano.
Foi. Tão bonzinho ele, tão simpático, sabe? Mas ele ficava constrangidíssimo. Agora, é uma pergunta que você pode não ter coragem de fazer, mas eu vou dizer sobre o meu marido. Eu não comecei a namorar com ele lá no quartel, sabe? Não. Ele estava doente até de tifo, febre tifoide, sabe? Agora, a família dele já era conhecida da minha, já se frequentavam. Então, quando eu saí da prisão, ele ia me visitar, me consolar. Aí foi ótimo o consolo dele, foi muito bom. Ô, senhora Rosal, Sim. mais uma coisinha, pode ser? Tá certo. Nesses seminários que a senhora mencionou antes, quais eram os autores lidos? Mounier, Maritain, esses autores? Chardin. Chardin. Marx. Alguma coisa não muito profundo, né? Profundidade nenhuma. Mas a gente estudava a doutrina social também da igreja. E, nesse caso, era Mounier, porque o professor... Mounier também. Porque o professor Silvério é bem próximo de Mounier. É. Lembra de outros nomes? Jacques Maritain, Raíssa... Olha, tinha muito texto próprio. Certo. Próprio. O beneditino mesmo, ele tinha muito texto, sabe? Livro, ele tem uma infinidade de livros publicados. Meu Deus, eu em casa eu acho o nome dele. Esses autores eram mais franceses e belgas, não é isso? Dessa doutrina social da igreja, mais progressista. Olha, o Henrique Vaz, ele tem livro também publicado. E desses todos, era o mais na área de sociologia, a ponte da sociologia era ele. Agora, a maioria deles era mesmo o francês. Certo. Só para terminar, a Andréa perguntou sobre mulheres também. Eu tenho uma pergunta diferente. Assim como havia mulheres progressistas como a senhora, com um trabalho engajado, tá certo? Deve ter havido, não sei, suponho. Também o outro lado de mulheres assim, bem conservadoras e que militavam do lado oposto ao da senhora. Não me lembro. Na minha curta passagem, certo. Não me lembro. Não. E na órbita do Estado, da sociedade, esposas, assim, tinha militância. Tem o tipo assim, de mulher militante de direita, assim, mulheres de políticos, de governadores, que tinham uma ação social diferente. Não lembro. Lembro, não. Tudo bom. Muito obrigado, senhora.